No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 38, Jesus disse aos fariseus e aos escribas que estavam pedindo a eles um sinal. Jesus disse: nenhum sinal vai será dado a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem será como sinal. Ele estará 3 dias e 3 noites debaixo da terra. História do profeta Jonas. Deus enviou Jonas para uma cidade que se chamava Nínive, uma grande cidade. Hoje, essa cidade está situada em Iraque, lá no Iraque. Mas na época era a Assíria, uma cidade grande, importante, Nínive. E Deus disse a Jonas: vá a Nínive e profetiza contra ela. Diga que será destruída, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Jonas então foi, mas no sentido contrário. Foi até Jope, pegou um navio que ia para Tarsis, embarcou nele. Longe da presença do Senhor. Jonas não queria ir a Nínive. Então Deus enviou uma tempestade no mar. O navio se viu em apuros, os marinheiros todos começaram a clamar, cada um aos seus deuses, por socorro. Eles sabiam que todos iam morrer. A tempestade estava furiosa. Eles começaram então a jogar toda a carga do navio no mar, para aliviar. Mesmo assim, o navio estava quase indo a pique. O comandante desceu ao porão e ele encontrou Jonas deitado, dormindo um sono profundo, no meio daquele grande perigo. Aquela tempestade, estava dormindo. Então ele tocou em Jonas e disse: acorda, o que você está fazendo? Está dormindo, vamos todos morrer. Clama ao teu Deus para que nos salve dessa tempestade. E ele se levantou meio sonolento, e os marinheiros começaram a remar, tentando chegar e alcançar a praia, mas era impossível. Eles então jogaram a sorte. Estavam desconfiados de alguém, e era de Jonas. E a sorte deu que Jonas era o culpado daquela tempestade. Então eles perguntaram: da onde tu és? De que povo? Aonde vem? Qual é a tua missão? Jonas abriu o jogo e contou tudo a eles, que Deus de Israel é o Deus do céu e da terra e dos mares. Enviou ele uma missão a Nínive, que Nínive, a grande cidade, próximo a Assur, Calá, ela seria destruída daqui a 40 dias, aproximadamente. Mas ele contou que não queria ir a Nínive e pegou o navio e estava indo para Tarsis. Eles disseram: você está louco? O que você fez? O que devemos fazer para que Deus acalme essa tempestade? Jonas disse: se vocês me lançarem no mar, a tempestade vai acalmar. Mas ele, amados irmãos e irmãs, os marinheiros e o comandante ficaram com muito medo. O povo que estava ali também, de viagem para aquela cidade, naquele navio com Jonas, eles não queriam jogar Jonas na água, porque se a tempestade estava se voltando contra eles por causa de Jonas, imagine se eles jogar Jonas dentro da água. Com certeza o navio afundaria. Eles estavam com medo. Eles: não podemos fazer isso. E tentaram de todos os modos. Levaram o navio para a costa, mas não conseguiam. E a coisa estava ficando pior. As águas estavam entrando, eles iam todos morrer por causa de Jonas. Então, eles disseram a Jonas: isso não está escrito. Mas eles disseram a Jonas: lança-se você no mar. Por que você não se joga no mar?
nós temos que lançar você, se joga você no mar. Jonas disse, não, eu tenho medo, eu não vou me jogar no mar. Só se vocês me jogarem. Eles não tiveram outra alternativa. Oraram a Deus, pedindo perdão pela alma de Jonas. Às vezes ele é obrigado a jogar Jonas na água, senão eles iam todos morrer. E Jonas não queria se atirar, estava com medo. Eles então pegaram Jonas e jogaram no mar. E quando o corpo de Jonas tocou no mar, as águas acalmaram. E eles foram testemunhas, eles viram isso. Quando o corpo de Jonas caiu naquelas águas tumultuosas, a tempestade acalmou imediatamente. E eles viram que realmente o Deus dos Hebreus, o Deus que fez o céu, a terra e o mar e todas as coisas, era o Deus verdadeiro. Lançaram fora aqueles ídolos e houve ali uma conversão verdadeira. Oraram e ofereceram sacrifícios a Deus. Estava tudo calmo, tranquilo. Como o navio estava vazio, como é que eles poderiam seguir viagem? Então, é possível que eles retornaram. Não estavam longe de onde partiram. Jope. Nínive era uma cidade distante de Jope, bem distante. Mas eu acredito que algumas pessoas que estavam ali, talvez fosse morador de Nínive, ou gente importante da corte real. Eles foram até lá, com certeza. Eles foram. Isso não está escrito também. Enquanto isso, Jonas estava boiando nas águas. Deus enviou um grande peixe e engoliu o profeta. Dizem que era uma baleia, talvez seja uma grande baleia. Engoliu o profeta. Os marinheiros, nós não sabemos se eles viram aquele monstro, que eles chamavam de monstro marinho, baleia. Ele engoliu Jonas. Ou se isso aconteceu depois, mas ali houve um grande sinal, porque aquela gente se converteu verdadeiramente. Foi um sinal espantoso para eles. Jonas, então, ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, enquanto aqueles marinheiros voltaram. Esse foi o tempo em que gente foi para lá. E contaram lá em Nínive, tenho certeza disso. Tinha uma profecia contra Nínive. Nínive seria destruída. Jonas não foi. Agora, Deus manda um grande peixe que engole o profeta, mas ele não morre. Lá dentro do grande peixe, vocês podem imaginar o desespero, podem imaginar a angústia, a escuridão. Ser engolido por um grande peixe é como, ou até pior do que ficar preso dentro de uma caverna a centenas de metros abaixo do solo. A escuridão. Uma escuridão terrível. Eu já estive numa caverna pequena e resolvemos apagar a lanterna por um momento, só para sentir a escuridão de uma caverna. Meus irmãos amados, a escuridão de uma caverna não é a mesma de que você, à noite, fechar os olhos no seu quarto. Não é a mesma coisa, não é a mesma escuridão. A escuridão numa caverna é uma escuridão terrível. Ela parece que vai comprimindo você e oprimindo. Você não consegue ficar muitos segundos, muito tempo, sem cair no desespero. Então ligamos a lanterna, porque parece que ela vai te esmagar, a escuridão. É desesperador, é uma escuridão totalmente diferente. Talvez aqueles que já foram, ou isto é, já ficaram trancados no elevador, por exemplo. Sim, já aconteceu comigo. Uma vez um guarda fez isso. Eu e um amigo ficamos trancados, mas ele desligou de propósito, só para dar um susto em nós. Então,
fica uma escuridão quase, não igual, mas quase semelhante à escuridão de uma caverna. Você fica trancado e há um desespero. Muitos que ficam trancados caem no desespero e choram. Mas aconteceu também que estava num grupo carismático de oração e eles estavam fazendo oração de cura interior, de traumas passados. Eles apagaram a luz, tinha muita gente até, apagaram a luz e estavam fazendo uma oração para a cura interior, cura dos traumas e dramas que as pessoas sofrem durante a vida passada. Uma oração conduzida pelo Espírito Santo. E, de repente, uma mulher começou a gritar de desespero. Ela gritou e gritou, angustiada, porque não conseguia enxergar mais. Ela não era cega. Mas quando, naquela oração, ela foi abrir os olhos, ela sentiu uma escuridão oprimindo ela e ela não conseguiu enxergar coisa alguma. Então caiu no desespero, ela gritava, não estou enxergando mais, e começou a chorar e gritar, tiveram que acender a luz e socorrer. Então, os membros do grupo, os servos, começaram a orar por ela, e oraram, e ela voltou a enxergar, voltou ao normal. Mas veja, alguns segundos, penso que não foi mais do que 1 minuto, menos que isso. Escuridão, desespero, meus amados irmãos. Talvez você que está me assistindo e ouvindo essas palavras já passou por alguma experiência terrível. Não sei, talvez você passou por uma experiência de escuridão, mas se você não passou, é algo terrível a escuridão. Quem já passou sabe disso. Pessoas que ficam presas em cavernas, a centenas de metros de distância no solo, que trabalham com mineração, por exemplo. Escuridão. Jonas estava lá dentro daquele grande peixe, numa tremenda escuridão, desespero. Não era apenas alguns segundos, nem minutos ou horas, foram 3 dias e 3 noites. Ele quase que pensou que estava no inferno, tinha morrido, estava no inferno. Parecia uma eternidade aqueles 3 dias. Ele lá clamou, orou, e tem um salmo no livro de Jonas, que fala da oração que ele fez lá dentro. Sem comer, sem beber, em jejum, 3 dias e 3 noites, na escuridão, no desespero, daquele peixe que se movimentava nas profundezas das águas, uma escuridão horrível, um cheiro horroroso, e com fome, com sede, desespero. Amados irmãos, isto não é brincadeira. O que Jonas passou foi terrível, terrível, muito terrível. Porque ele não quis ir a Nínive alertar, anunciar ao povo que ia ser destruído por causa das injustiças. Porque o povo de Nínive estava quase como Sodoma e Gomorra, eles estavam todos perdidos, estavam contaminados, avareza, idolatria, devassidão, prostituição, roubo, homicídios, vícios, adultério, imoralidade sem fim, opressão contra criaturas, opressão e escândalo contra crianças, enfim. O pecado, amados irmãos e irmãs, as injustiças são iguais no mundo inteiro. Se as virtudes, o amor é o mesmo, também as injustiças, as iniquidades, o pecado, os frutos ruins, é igual na China, como na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, em qualquer país e continente, é o mesmo. E lá não era diferente. O desejo dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, são coisas do mundo que escravizam o ser humano. Estava no desespero e ele orando. Enquanto isso, eu acredito que homens foram para lá, esses 3 dias, e houve esse comentário do que aconteceu. Agora, pense bem no que vai acontecer. O grande peixe, no 3º dia, é enviado por Deus até a praia. E lá
por ordem de Deus, o peixe solta. Sim, ele vomita Jonas na beira da praia. Não sei se tinha pessoas lá, gente distante ou próxima, que viu um grande peixe soltar um homem na beira da praia. Veja, aquele homem que saiu da boca de um grande peixe agora está nadando. Está se dirigindo, nadando para a beira da praia e ele sai andando. Acredito que pessoas viram e se assustaram. Quem é esse homem que saiu da boca desse grande peixe? Da onde ele vem? Quem é ele? Jonas, Jesus disse que foi um sinal para os ninivitas. Preste bem atenção. Deus lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Vá à cidade de Nínive, pregue, diga a eles que, se não se converterem, se arrependerem, eles vão todos morrer, serão destruídos. Como aconteceu no dilúvio, com Sodoma e Gomorra, pode ser uma peste. Jonas não sabia. Um exército poderoso pode cercar Nínive e passar todos ao fio da espada. Pode ser fogo que vem do céu. Não se sabe da maneira como Deus vai tratar aquele povo, mas estava determinado diante de Deus que esse povo seria destruído. Era uma cidade grande, necessário os 3 dias percorrer para poder atravessá-la. Uma cidade grande e importante. Diz a palavra que tinha mais de 120 mil pessoas, sem contar crianças e animais, mulheres. Jonas se dirigiu para lá, mas houve um grande sinal daqueles que viram o homem sair do grande peixe. E daqueles que estavam lá no navio. Sim, e voltaram, porque o navio estava vazio, ele estava carregado de produtos e seguia para Tarsis. Mas como poderia o navio prosseguir se agora estava vazio? Eles lançaram a carga no mar, vocês entendem? Ele não prosseguiria, o navio de jeito nenhum, vazio. Mas tinha gente lá que comprou passagem e estava de viagem. Eu acredito que voltaram. Porque Jonas disse a eles, antes de ser lançado no mar, que Deus tinha uma palavra de morte, de destruição, de castigo para Nínive. Não tinha gente de Nínive ali, ou da cidade próxima, alguém ou alguns que eram próximos das autoridades de Nínive. É possível. Não estou dizendo que há, mas como é que esse povo vai se converter, vai se arrepender? Como? Geralmente o povo odeia os profetas, porque eles anunciam que devem deixar suas injustiças, seus maus caminhos. Isso não lhes agrada. Muitos profetas foram mortos, torturados e outros expulsos de suas terras. Viviam vida às vezes solitária porque era uma contradição no meio de uma geração pecadora. Agora Jonas vai até lá. E quando ele chega em Nínive e faz caminhada de um dia, gritando em alta voz: Nínive será destruída, daqui a 40 dias deixará de existir. Vai ficar de pernas para o alto. Povo de Nínive, ele foi proclamando e anunciando o que Deus falou, que ele deveria anunciar lá em Nínive, em voz alta. Acontece que os ninivitas, ao ouvir Jonas falar assim, e ao ver este homem pregar contra a cidade, uma destruição, a repercussão do sinal do homem Jonas foi muito grande. Eles começaram a aceitar e a acreditar. O próprio rei e suas autoridades também se vestiram de pano de saco, ordenaram que o povo assim se vestisse de pano de saco. Ele tirou as vestes reais, a coroa, se sentou no chão em jejum e proclamou à nação de Nínive que não deveriam comer e nem beber, e dar esta ordem também para que os animais, nenhum animal comesse e nem bebesse, e jogasse cinza sobre a cabeça, vestissem de saco, fizessem penitência, clamassem a Deus a fim de que ele voltasse atrás e não os destruísse. Começaram a se converter verdadeiramente, deixar a injustiça, a iniquidade de lado.
renunciaram à avareza, à prostituição, começaram a fazer boas obras, ajudaram uns aos outros, começaram a abandonar a imundície, destruir seus ídolos. Isso foi um tremendo sinal, o sinal de Jonas, que Jesus falou a respeito disso. Vocês ouviram no início, quando eu iniciei essa pregação. Filho do homem também, ele será um sinal para toda a humanidade. Vocês pedem um sinal? Não. Nenhum sinal misterioso, maravilhoso vos será dado, mas o Filho do homem estará debaixo da terra 3 dias e 3 noites, assim como Jonas esteve no ventre do peixe. Assim será para esta geração e para as gerações futuras. Irmãos e irmãs, o que fez aquela gente acreditar em Jonas? Como é que eles acreditaram em Jonas? E a cidade toda, e as próprias autoridades, o próprio rei, se convenceram de que a palavra de Jonas era real, verdadeira e ia se cumprir. Mas é claro, alguém ou alguns dali, da corte, próximo ao rei, pessoas de confiança, que estavam lá no navio, que estavam ou na beira da praia, viram o que aconteceu com Jonas quando eles lançaram no mar. Isso foi contado, porque enquanto eles voltaram, Jonas estava lá, no ventre do peixe, daquela tremenda escuridão. Eles viram, é o homem, é ele, que foi jogado no mar, a tempestade se acalmou, ele tem uma palavra contra Nínive, um grande peixe o engoliu, mas homens dizem que ele viram Jonas saindo de um grande peixe, nadando e caminhando na direção de Nínive. O que aconteceu? Quem é esse homem? Este foi um grande sinal, amados irmãos, porque eles não acreditariam de jeito nenhum no profeta se não houvesse sinais. O povo precisa de sinais, senão não acredita. Infelizmente não acredita. Jesus fez muitos sinais e milagres em Israel. Jesus foi um grande sinal. Sua morte, crucificação, sua ressurreição foi um tremendo sinal para todas as gerações. Houve muitos milhares que se converteram, mas muita gente da época de Jesus não se converteu mesmo com os sinais maravilhosos de Jesus. Quando expulsava o demônio, curava os doentes, cego de nascença, Lázaro que esteve 4 dias no túmulo, se levantou, foi notícia entre eles. Mataram o Filho de Deus. Sim, e ele foi sentar-se à direita do Todo-Poderoso e recebeu como herança todas as nações, todas as gerações. Por isso, em nome de Deus, ele governa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E um dia voltará. E ele disse, aquele povo, a multidão que estava diante dele, assim como aconteceu com Jonas, os ninivitas que se converteram com o sinal de Jonas, eles se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração. Porque aqui está quem é maior que Jonas, e vocês não estão se convertendo. Sim, muitos deles não se converteram, o povo se dividiu, daqueles que creram e daqueles que não creram. E os que não creram se levantarão no dia do juízo, haverá uma ressurreição, e os ninivitas daquela época serão juízes e condenarão aquela raça que não se converteu. E todos aqueles que viram, ouviram, experimentaram a graça de Deus, abandonaram. Todos os que não creem também se levantarão no dia do juízo. Se levantarão para ser condenados por aqueles que acreditaram e se converteram verdadeiramente.
Jonas foi um sinal e houve uma conversão total. Não sabemos quantos dias eles jejuaram. Não comiam, não bebiam água, estavam com vestes de luto, de pano de saco, até os animais estavam em penitência, segundo a ordem do rei de Nínive. É espantoso, é extraordinário. Mas Jonas foi um grande sinal. O homem que saiu do grande peixe, o homem que foi lançado no mar e o mar se acalmou. O homem que não morreu afogado nas águas da tempestade. Deus o levou como se ele tivesse ressuscitado no terceiro dia da boca, do ventre do grande peixe. E foi a Nínive e anunciou a palavra de Deus. Jonas não esperava que o povo se convertesse, mas o povo viu. O povo temeu e tremeu e se converteram verdadeiramente. Ele se postou num lugar distante e montou ali uma barraca esperando a ver o que Deus ia enviar contra a cidade. E os dias foram passando e ultrapassou os 40 dias e nada aconteceu. Jonas ficou irado, porque Deus não castigou este povo, porque Deus não os matou. Ele começou a dizer então, por isso, Senhor, eu fui em sentido contrário, porque sei que tu és um Deus misericordioso, compassivo, que perdoa as injustiças e os males dos seres humanos quando eles se arrependem e se convertem verdadeiramente. E eu queria que tu os castigasse porque eram malfeitores, mas eles se arrependeram e se converteram. Jonas não estava satisfeito, então Deus enviou uma planta, que ela cresceu sobre a barraca de Jonas, e o calor era intenso. E ele ficou feliz quando cresceu aquela planta e cobriu a sua barraca com uma folhagem densa. Protegeu, fez sombra, estava gostoso até. Ele ficou feliz com aquela planta. E ele sabia que foi Deus quem fez isso por ele, pois estava muito quente. Mas numa noite daquelas, o Senhor enviou um verme, um bicho, um inseto, que roeu aquela planta e chegou de manhã, o sol se levantou, ela murchou e secou. Então Jonas ficou ainda mais enfadado e disse, não é possível que isso venha acontecer comigo. E o sol se levantou com grande calor. Deus enviou um vento do oriente e começou a esquentar e a castigar Jonas com um calor ainda maior. Jonas pediu, Senhor, me mata. Senhor, eu não quero mais viver. Então Deus falou com Jonas e disse, Jonas, você tem compaixão e piedade dessa planta que você não plantou, não fez crescer, que não lhe custou trabalho algum. Sim, ela veio tão rápida e tão rápida morreu. Você tem dó dessa planta? E eu não teria dó e compaixão de um povo de Nínive tão numeroso, com mais de 120 mil pessoas, sem contar as criaturas que estão lá, que não sabem distinguir entre a mão esquerda da mão direita. Sim, eu tive compaixão deles e não vou castigá-los. Amém? Amados irmãos, se você se arrepende com sinceridade de coração, se você se converte verdadeiramente, o mal, a desgraça, a peste, o castigo que viria sobre você, sua casa, sua família, ela não vem, é eliminado, é afastado. Se está por vir, não vem, porque você se converteu verdadeiramente. Digo àqueles que estão na escuridão, na injustiça, numa vida maligna e perversa, cheio de vícios e de imoralidade, de devassidão, cheio de impurezas, causando dano ao próximo, sendo desonesto, logrando com fraude, com suborno, traindo e deixando de ser hospitaleiro, caridoso, criando inimizade. Gente soberba, mas que se converteu e se tornou humilde. Deixou o roubo, a desonestidade, deixou a imoralidade, se converteu verdadeiramente. Então, você
atrai de Deus a misericórdia, a compaixão. Um mal muito grande, uma condenação eterna estava sobre a sua cabeça, sua família. Mas, como você se converteu com sinceridade, Deus afasta este mal. Pode ser uma peste, doenças, pode ser guerra, pode ser uma tragédia qualquer, pode ser a fome, entre outras tribulações. Mas, se nós nos convertermos verdadeiramente a Deus, Ele afasta o mal. E se nos humilhamos debaixo da sua mão poderosa, Ele afasta todo o mal. E o mal pior, meus irmãos, é o que Jesus disse. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração. Eles serão juízes, porque eles se converteram com o sinal de Jonas, e aquela geração, com os milagres e os sinais, com a presença do Filho de Deus, muitos não se converteram. Ele está falando daqueles que não se converteram, não ouviram a voz do grande e poderoso Messias e de seus discípulos. E é o que nós estamos fazendo, pregando a palavra para você, pregando o reino de Deus, para que você deixe a avareza, a imoralidade, os vícios, a desonestidade e passe a ser sincero, uma pessoa verdadeira, que não minta mais, não engane e não cause dano para ninguém. Não seja mais mal educado, sem vergonha, não seja mais um causador de inimizade, de problema. Não seja mais uma pessoa ruim que anda em maus caminhos. Essa é a pregação dos profetas, de Jesus, de seus discípulos, é a nossa pregação, para que haja em você uma verdadeira conversão. Mas se não houver, Deus não terá compaixão, nem os anjos, nem os santos, e aquele dia será terrível. Prisões, do outro lado, aguardam os pecadores que não se convertem, não se arrependem, não acreditam e que vivem, às vezes, como pessoas religiosas, mas que não há uma conversão, a sinceridade. A falsidade, a mentira em seus corações, a falta de amor e de humildade vão se perder. Por isso, Deus se aproxima daqueles que são sinceros e os salva e os liberta de todo mal. Amém? Deus abençoe você e a sua família.